Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Mais uma aula de matemática começando. Eu sou o Pedro, tá? Vocês já me conhecem. Hoje a gente vai dar prosseguimento nas nossas aulas de matemática pós-período de nivelamento. Vocês tiveram a primeira aula passada, né, de potenciação com a Juliana. E hoje a gente vai falar um pouquinho de escala, tá? Antes da gente começar a falar de escala e partir para nossa aula, vamos bater um papo rápido, mega rápido mesmo. Primeira coisa, eu espero que continuem se cuidando, espero que estejam todos bem, seguros, tá? Saudáveis. Saiam só na medida do possível mesmo, ok? Se cuidem de verdade, logo menos a gente está junto. Segunda coisa, mas não menos importante, tentem assistir às aulas, tentem fazer as listas, tá? Quem preparou a lista de escala dessa aula foi o monitor Pedro, tá bom? A gente fez junto o planejamento dessa aula, tanto lista quanto a aula. Então deem uma olhada, se ficou alguma dúvida, procurem a gente, não tenham medo, sério. Eu sei que tem o plantão de dúvidas, né, um horário para tirar dúvida. Mas se a dúvida ainda persistir, procura a gente em outro horário, não tem problema nenhum, tá? É só que no plantão o professor tá lá disponível aquele horário, pode ser mais fácil, tá? Mas, sei lá, foi reassistir a aula, foi refazer uma questão da lista, enfim, ficou com dúvida em alguma passagem, procura a gente que a gente está aqui para ajudar vocês, tá bom? Então vamos para nossa aula de escala. Bom, antes da gente explicar o que conversar, né, de eu explicar o que é escala e sair formalizando, vamos bater um papo, assim. Onde será que vocês já viram escala aparecer? Em que matéria? Provavelmente na geografia, né? E provavelmente quando se trata de mapas, porque todo mapa que se preze tem que ter uma escala, não é verdade? Então tá, então olha só, é um mapa. Um mapa é o quê? Uma representação de alguma coisa, não é? Então sempre que eu estiver falando de escala, eu estou falando de, uma coisa que está no desenho que tem um link com algo que está no real. Então sempre que a gente falar de escala, você tem que fazer esse link na cabeça. Eu estou relacionando alguma coisa no desenho, uma representação, em alguma coisa no mundo real. Porque olha só, tenho dois mapas aqui que eu trouxe para vocês. Um do Brasil, na esquerda, com um zoomzinho, um zoom no Rio de Janeiro, e um mapa aqui de um quarteirão, de um bairro, enfim, tá? Dois mapas. Reparem que todos têm escala, a gente já vai falar deles, mas de fato são representações, né? Uma representação do território do Brasil com o Rio de Janeiro aqui com mais atenção, e o outro, sei lá, de um bairro, de um quarteirão, enfim, tá? Mas são representações de coisas reais, tá? A gente pega alguma coisa real e faz uma representação. Isso aqui é um desenho, né? O Brasil, obviamente, é muito maior do que esse desenho que está aqui. Então, para isso que serve a escala, para a gente relacionar a medida do desenho com a medida no mundo real, beleza? E agora, onde estão as escalas? Vão ficar em vermelho, vou marcá-las aqui, ó. As escalas aí aparecendo, beleza? Então, no mapa da esquerda a gente tem 1 para 25 milhões, a gente lê aqui, 1 para 25, 1 por 25, tá? Tanto faz. 1 para 25 milhões. No do Rio de Janeiro aqui, 1 para 4 milhões. Nesse da direita aqui, 1 para 10 mil. E tem essa outra escala aqui, tá? Então, olha só. Nós reparamos que essas três escalas são parecidas em representação, né? Em números são diferentes, claro. Mas em representação, elas são iguais. E essa aqui é diferente, ou seja, nós temos três escalas numéricas e uma escala gráfica, ó. Isso aqui é uma escala numérica, isso aqui é uma escala gráfica, tá? Nesse mapa aqui da direita, ele não precisaria ter posto essas duas escalas, essas duas representações. Botar uma basta, tá? Então isso quer dizer que tanto essa escala 1 para 10 mil quanto essa representação gráfica aqui querem dizer a mesma coisa. E vamos olhar um pouquinho a gráfica para a gente aprender a ler ela, tá? A entender o que ela está passando para a gente. Olha só. Tem aqui esses marcadores, ó. 0, 100, 200, tá vendo? Tá andando de 100 em 100. E aqui tem um metros, tá vendo? Ó, 0, 100, 200 metros. Isso quer dizer o quê? Que a cada 1 centímetro que ele andar nesse mapa, correspondem a 100 metros na vida real. Isso é a mesma coisa que 1 para 10 mil. Por quê? Ó, aqui, tá vendo que não tem centímetro, não tem metro, não tem nada? Então, tanto faz a unidade de medida que eu escolher. Como a gente está falando de centímetro aqui, vou falar de centímetro aqui também. Ó. A cada 1 centímetro que eu andar no mapa, eu ando 10 mil centímetros na vida real. E que são 10 mil centímetros na vida real? São 100 metros, né? 10 mil centímetros são 100 metros, beleza? Então, ó, tanto faz eu botar essa escala gráfica, quanto botar essa numérica, beleza? Uma outra coisa, se eu perguntar para vocês qual desses dois mapas apresenta maior nível de detalhes, vocês vão olhar e vão me responder que é o da direita, não é? Porque olha só, o zoom nele parece que é muito maior, né? E é muito maior, né? Eu tô vendo ele mais de perto, né? Então eu tenho mais informações, ó. Eu tenho escola, via principal, via secundária, ferrovia, beco. No da esquerda, eu até tenho informações também. Eu consigo ver aqui os estados, no caso do Brasil, consigo ver os municípios, mas os detalhes no mapa da direita são muito maiores, né? Então, se eu perguntar para vocês
qual desses dois mapas apresenta a maior escala? Vocês poderiam, assim, ficar tentados a me responder que seria o mapa da esquerda, porque o número aqui, né, na escala é muito maior. 25 milhões e 4 milhões são muito maiores que 10 mil. Só que não, essa escala aqui, 1 para 10 mil, é a maior escala, tá? Então, quanto mais detalhe eu tenho, significa que maior é a escala. No caso, vice-versa também vale, né? Quanto maior a escala, mais detalhes eu tenho, beleza? Bom, ó, então sim, agora vamos falar de fato o que é escala, porque a gente estava só vendo uns exemplos mais, né, mais práticos no mapa. Então, olha só, a escala cartográfica é fundamental para a gente entender a proporção entre o espaço real e a representação dele, beleza? Então, ó, proporção. O que quer dizer proporção? Proporção é relação das partes de um todo entre si, ou entre cada uma delas e o todo, quanto a tamanho, quantidade ou grau. Razão. Ou seja, se eu perguntar para vocês, que operação básica da matemática está relacionada à proporção? Vamos reler? Relação das partes de um todo entre si. Pô, essa frase já mata, né? Se vocês lembrarem da aula de operações básicas, relação de parte pelo todo é com certeza a divisão, né? Então, olha só, quando eu estou falando de escala, eu estou falando de proporção, e quando eu estou falando de proporção, eu estou falando de divisão. Então, sempre que eu falar de escala, tem que vir à mente a divisão. Divisão de quem por quem, Pedro? Vamos ver agora, ó. Escala é divisão da medida no desenho pelo mundo real, pela medida do objeto no mundo real, beleza? Então, escala é o desenho pelo real. Então, lá no mapa, nos mapas anteriores, vocês podem voltar e ver, isso é bom que vocês podem pausar, voltar, adiantar, enfim. Tá lá, no do Brasil, 1 para 25 milhões, 1 para 4 milhões, e no da direita, 1 para 10 mil. Então, ó, 1, à medida que eu andar no desenho, eu ando no mundo real. Né? 1 para 10 mil. Então, se eu andar 1 centímetro no desenho, eu ando 10 mil centímetros na vida real, beleza? Então, é sempre desenho pelo real. Então, é uma divisão de duas medidas, beleza? Agora, se eu estou falando de divisão de medidas, com certeza eu não posso sair dividindo medidas em unidades diferentes, né? Eu não posso sair fazendo, sei lá, quilômetro por centímetro, centímetro por decâmetro, decâmetro por hectômetro. Não faz sentido isso, né? Então, essas unidades têm que estar na mesma unidade de medida, beleza? Para que a conta faça sentido e a escala esteja certa, beleza? E além do mais, isso quer dizer que a escala é adimensional. O que quer dizer ser adimensional? Quer dizer que quando a gente responder, se perguntarem pra gente, qual é a escala? A gente não fala vamos supor que, sei lá, que nem tá lá no primeiro mapa lá, 1 para 25 milhões. A gente fala 1 para 25 milhões de centímetros. Não faz sentido isso. Por quê? A escala já dá essa informação. Quer dizer que se ele andar 1 centímetro, ele vai andar tantos centímetros. Se ele andar 1 metro, ele vai andar tantos metros. Então é adimensional. É como se aqui, ó, desenho dividido pelo real. É como se a medida do desenho, vamos supor que está em metro, a medida no mundo real está em metro também. Eu corto metro com metro e fica sem dimensão. Fica só uma resposta numérica, tá bom? Isso quer dizer ser adimensional. Quer dizer que quando a gente responde, a gente não põe uma unidade de medida nela. No caso, a escala, tá bom? Olha só, um exemplo bem simples. Se o mapa apresentar a escala de 1 para 50, isso significa que 1 centímetro no mapa equivale a 50 centímetros na área real. Ou seja, ó, nós temos aqui nosso 1 para 50, tá? Esse 1 vai ser o numerador, é aquele númerozinho de cima da divisão, tá? Ou seja, é a área do mapa, da representação, do desenho, e o 50 é o denominador, é a parte de baixo da divisão, é a área real, tá? Então, sempre que eu estou falando de escala, eu estou fazendo divisão. Nesse caso aqui, como é que ficaria a divisão? 1 dividido por 50, 1 sobre 50, beleza? E aqui, ó, eu falei 1 centímetro no mapa, 50 centímetros na área real. Se fosse 1 metro, 1 metro no mapa, 50 metros na área real. 1 quilômetro, 1 quilômetro no mapa, 50 quilômetros na área real, beleza? É adimensional. Então, sempre eu boto primeiro na mesma unidade, depois eu faço as contas que tiverem que fazer, tá?